Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Empreenda Mais, programa de empreendedorismo da TV Manaim. No episódio de hoje nós falaremos de escola, um assunto importantíssimo para todas as famílias, para todas as pessoas, porque compõe e auxilia na formação profissional de cada pessoa, tanto no Brasil como em todo o mundo. A escola é de suma importância e para este episódio nós estamos aqui com Adelmo Assis, está aqui conosco no estúdio. Adelmo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Aníbal, pelo convite. Estamos aqui para a gente esclarecer como tudo começou e estamos bem à vontade aqui. Muito bom. Adelmo, você está com a escola, é a Elite, né? Colégio Elite. Lá em Maceió, né? Em Alagoas. E fala um pouco deste início, desse desafio que é nascer uma escola e, pela informação que eu tenho, a sua escola nasceu dentro de casa. Conta para nós essa história. Isso, é verdade, Aníbal. Então, tudo começou dentro de um apartamento, né? O meu quarto, ele se transformou numa sala de aula. Eu dormia no sofá. Então, o som ele começou ali, porque eu dava aulas particulares de reforço para aqueles alunos que necessitavam. Então, tudo começou dessa maneira. Até que, depois de um certo tempo, passei a trabalhar em escolas, dando aula de matemática e, em seguida, veio a oportunidade da criação dessa escola. Muito bom. E hoje a escola tem vários alunos, eu sei da capacidade dela de aprovação, né? Excelência em aprovação. Hoje você tem quantos alunos na escola? Hoje nós temos cerca de 500 alunos. 500 alunos. Né? São alunos muito bem selecionados. O Elite ele tem um DNA voltado para resultados e a gente trata cada cliente nosso, cada aluno, pelo nome, não pelo CPF. Entendi. Então não é uma escola, vamos dizer assim, aberta para volume de pessoas, mas para qualidade de ensino, podemos dizer assim? Perfeitamente. Qualidade é o nosso foco. Tanto é que existe um processo seletivo para ingressar no colégio. Muito bom. E como é que se dá esse processo seletivo? Se você puder falar alguma coisa, eu sei que cada negócio tem o seu segredo, mas como seria o processo seletivo? É uma espécie de vestibular? Como é que se dá? Vamos lá. Aníbal é pai. Ok. Pretende matricular seu filho. Então, ao chegar lá na instituição, nós apresentamos a nossa escola, apresentamos o material, a nossa metodologia, mas em seguida a matrícula ela não se inicia naquele momento. Você sai de lá, se você tiver interesse em matricular seu filho, você sai de lá com um conteúdo programático e uma data para que seu filho venha fazer um teste seletivo, que engloba matemática, língua portuguesa e uma redação. Mas a coisa ela não para por aí, porque após esse resultado, nós chamamos a família junto com o aluno e fazemos uma entrevista. A partir destas etapas, aí sim, se ele foi aprovado em tudo, a matrícula está liberada para ele. Entendi. Ele faz uma espécie, então, de vestibular. Antigamente, né, Adelmo, você tinha lá atrás uma provinha que chamava prova de admissão. Isso. Né? Eu não cheguei nem a pegar essa prova, certamente você também não, mas tinha uma prova de admissão para entrar lá na quinta série, alguma coisa. Uma espécie disso aí, uma pré-seleção ali? Isso, sempre existiu isso naquela época, né? Então, até pelas próprias secretarias, né? Quando o aluno ele precisava mudar de segmento, do Fundamental 1 para o Fundamental 2, se fazia uma análise se ele estava apto ou não. Hoje a gente já não tem mais isso. Passou de uma série para outra, mudou de segmento, Fundamental 1 para o Fundamental 2 ou Fundamental 2 para o ensino médio. Então, o próprio currículo anual ele já trata disso. Vai aprovando, vai habilitando o aluno para a série seguinte. Ótimo. Me diz uma coisa, eu vou fazer uma pergunta um pouco subjetiva Claro. e até pessoal. Para ser dono de escola, alguém está nos assistindo, quer montar uma escola, precisa ser professor ou somente empresário? Ou empresário e professor? Primeiro, Aníbal, tem que ter conhecimento. Tá. O conselho que eu dou é que saia de dentro do negócio, porque o conhecimento
aliado à coragem, ele vai te impulsionar para que realmente você tenha sucesso no negócio. E não foi diferente. Então, eu passei um bom tempo da minha vida dando aula em escolas particulares. Então, ali eu tive conhecimento e adquiri uma bagagem diferenciada. Até que chega um momento que a gente cansa de dar ideias para o negócio dos outros. E quando a gente não é escutado, a gente pensa logo em montar o que é nosso. E assim a coisa começou conosco. Entendi. Qual é o desafio maior? É administrar finanças ou administrativo, alunos ou professores? Olha, não dá para misturar. Tá? Escola, eu costumo dizer que ela é voltada para 4 segmentos. O setor pedagógico é um deles. Esse é um dos mais importantes. Então, o teu setor pedagógico... Ele tem que seguir regras do MEC? Tem que seguir regras e ele tem que gerar os resultados necessários. O setor administrativo, ele é muito importante, porque ele faz um trabalho de feedback, ele está ali do lado, dando sempre aquele apoio para que a máquina do setor pedagógico funcione. Okay. O financeiro a gente nem fala, porque ele tem que ser super organizado. E o 4º segmento é o marketing. Toda empresa, ela precisa de um marketing agressivo para que ela possa se destacar. É aquela história, quem não é visto, não é lembrado. Perfeito. O que você poderia falar de marketing para uma escola? Quais as ações assim que você aplica e que você aconselha para quem tem escola até ou quer montar uma escola que está nos ouvindo? Olha, o marketing ele tem que estar diretamente ligado às ações da escola, seja a pequenos eventos ou a grandes resultados. Então, o andamento de um empreendimento desse tipo, ele depende desses resultados, ele depende de eventos. Por exemplo, nós lá do Colégio Elite, nós temos um histórico de aprovações, né? Eu tenho, por exemplo, um primeiro lugar no ITA, o único primeiro lugar no ITA de Alagoas saiu do Colégio Elite, né? O ITA é o Instituto Tecnológico Aeronáutico. Nós temos hoje uma carta de excelência dada pelo reitor do Instituto Tecnológico Aeronáutico, reconhecendo a excelência do ensino da nossa escola. Então, isso para nós, ele se transforma também no marketing e a gente explora, porque até hoje Alagoas nunca teve um primeiro lugar geral e nós já tivemos. E aí tem índice de aprovação do Enem, como é que é? Vocês trabalham isso? Trabalha, vamos dizer assim, preparando até os alunos para essas provas, com simulados e tudo mais, seria isso? Olha, a gente já começa com as turmas olímpicas lá no Ensino Fundamental 1 para alunos a partir de 6 anos de idade. Turmas olímpicas seria participação em Olimpíadas, de matemática, de geografia? Lançamento de foguetes principalmente, né? Então, hoje nós somos heptacampeões brasileiro, nós temos fotos com o Marcos Pontes, isso para nós é motivo de muito orgulho. Então, a gente começa a desenvolver as habilidades das crianças lá a partir dos 6 anos. Isso se estende, Aníbal, até a 3ª série do ensino médio. Então, em termos de resultados olímpicos, nós podemos dizer que nós somos verdadeiros campeões. Mas para a gente chegar nesse estágio, existe todo um processo que começa lá atrás. As coisas não acontecem da noite para o dia. Aquilo que eu falei no início, nós precisamos ter conhecimento do negócio, né? E, aliado a isso, você me perguntou sobre resultados de vestibulares. Para você ter ideia, esse ano nós ficamos com a nota 1000 em redação, é uma nota máxima, então apenas 12 escolas no país inteiro. Podemos dizer com todo orgulho que Alagoas faz parte deste resultado. Então, a única de Alagoas com nota 1000 é o Colégio Elite, além do 2º lugar geral em Alagoas no Enem. Aliás, Adelmo, o Nordeste tem muitas escolas com essas aprovações altíssimas, né? Fortaleza ali, Teresina, né? Você está me falando aí de Alagoas. É uma coisa até interessante, né? Há uma dedicação, certamente, de professores e de alunos para esses índices de aprovação, né? Perfeitamente, Aníbal. A gente tem uma preocupação muito grande na contratação de um professor. A gente tem uma equipe específica, então ele passa por um processo, né? Então, um dos processos seria a aula dele para nós. A gente junta uma comissão e ali a gente faz uma série de avaliações.
Aliado a isso, a escolha do bom profissional, a gente tem que ter um suporte pedagógico. Então, hoje nós temos sistemas de ensino na nossa escola. Então, o nosso foco principal de sistema de ensino, ele partiu de dentro do Nordeste, que foi o Ceará. Que para nós sabemos que o Ceará, ele é um celeiro de aprovações, tem uma educação diferenciada, então nós nos inspiramos naquele estado. Muito e é bom. por isso que o nosso DNA hoje é um DNA de resultados. Interessante. Adelmo, professor Adelmo, ainda dá aula? Não, hoje não dá mais para a gente misturar, sabe, Aníbal? Porque você está nos bastidores, do lado de cá, exige muito mais tempo e a empresa precisa muito mais de mim, no caso, do que eu em sala de aula. Passei 20 anos dentro de sala de aula como professor de matemática, que foi a minha primeira formação, tá? Depois eu terminei meu curso de engenharia civil e para que o meu negócio funcione melhor, hoje também sou estudante. Eu faço ciências contábeis, para a gente entender melhor da parte financeira e a gente conseguir equacionar. Sabe aquela história da teoria administrativa burocrática? Cada coisa no seu lugar, assim a gente faz dentro da instituição. Muito bom. Qual o impacto da tecnologia hoje no ensino, na sua visão? Olha, inteligência artificial, vai mudar muito, está mudando? O que está acontecendo nas escolas, na sua também lá, Colégio Elite? Tudo para nós é sistema. Seja ele no setor pedagógico, seja ele no setor administrativo, seja ele no setor financeiro. Então, a inteligência artificial, ela não veio para nos dar comando. O comando ele tem que partir de nós, nós temos que ter conhecimento. Da mesma forma que nós temos conhecimento do nosso negócio e damos o comando, a inteligência artificial ela veio para agregar. E eu acredito que um empresário que ele está ligado no mercado, ele não pode deixar a inteligência artificial do lado. Ele tem que trabalhar aliado com ela, caminhando junto, lado a lado. Perfeito. Quando você fala desse aliado, então você está admitindo, e acho que é esse o entendimento até do mercado, em outros segmentos, de que a inteligência artificial não vai andar sozinha, precisa de pessoas, precisa de prompt, né, que chama ali para preparar as perguntas, os comandos e tal. Mas você já está aplicando isso lá no Colégio Elite? Perfeitamente, né? Antes, nós temos lá um setor chamado de mecanografia. É o setor que produz as provas, faz as correções ortográficas e envia comunicados à comunidade escolar de acordo com as solicitações das coordenações. Então, além dos funcionários que eu tenho naquele setor, eu tinha uma pessoa específica com formação em letras. Então, ela era responsável em enviar esses comunicados, em observar se a redação ela estava dentro das normas gramaticais. Hoje em dia, com a inteligência artificial, tudo isso ficou muito mais fácil. Então, essa funcionária que trabalhava apenas exclusivo para isso, ela está fazendo o trabalho de outro, mas a inteligência artificial, com os comandos dela, vem fazendo esses comunicados. Então, para nós é perfeito e escola nenhuma pode ficar sem a inteligência artificial. Inclusive, tá, o nosso sistema de ensino, ele tem uma inteligência artificial. Então, para o aluno não ficar solto nas redes, que tem todo tipo de coisa, o nosso tem um filtro, que é aliado ao nosso material didático. Ótimo. O aluno acessa um ambiente, vamos dizer assim, controlado de ensino para ele usar. Agora, aluno dentro de sala de aula, deve usar celular ou não, na sua opinião? Olha, existe uma lei que já proíbe os celulares. Quando a gente percebe em outros países, a gente já vê o uso. Para mim, o celular, ele é uma ferramenta. Para isso, obviamente, que a educação ela tem que vir de casa. Então, o aluno ele tem que estar instruído e a escola tem que dar o direcionamento. A gente faz o que a lei manda. O celular é proibido? Está proibido, sem problema nenhum. Mas, da minha concepção, ele é uma ferramenta que ajuda no dia a dia. Porque se eu preciso utilizar para uma pesquisa naquele momento, por que é que eu não vou utilizar e fazer depois só quando eu chegar em casa? E a gente sabe que menino, criança, adolescente, jovem, se ele não faz naquele momento, ele esquece e deixa para lá. Entendi. Então, para mim, eu utilizaria sim
um equipamento eletrônico em sala de aula. Ótimo. Olha, nós podemos aqui, pela conversa, Adelmo, chegar à conclusão de que o Colégio Elite é um colégio de sucesso, né? E negócios de sucesso, normalmente o empresário pensa em replicar, escalar o negócio. E por todos esses controles, essa qualidade de ensino que você está falando, de controle da entrada do aluno, de uma pré-seleção, professores bem preparados para ter esta alta performance, esses resultados, não deve ser um negócio muito fácil de escalar. Então, você sair ali de Maceió para Recife, para Salvador, para Aracaju, não deve ser muito fácil, né? É verdade. Na realidade, a cada ano que passa, a gente sobe sempre um degrau. E a atualização, ela tem que ser constante. Eu posso te afirmar que a nossa escola, ela está se tornando pequena. Então, a gente já pensa em ampliar para 2028. A gente já está precisando de espaço. Mas isso é o quê? É fruto de uma organização e conhecimento do negócio. Então, o crescimento é melhor que seja no local, ampliando com os alunos, mais salas, número de alunos, professores. Abrir outra unidade e replicar o mesmo negócio com o mesmo sucesso não deve ser muito fácil. Olha, nós temos 2 oceanos. Um que eu chamo de Oceano Vermelho e o outro de Azul. Okay. Existem 2 tipos de escola dentro da minha concepção. Aquelas escolas internacionais, essa não tem concorrente. É uma boa dica para quem quer abrir escola. Um detalhezinho aqui, Adel, para quem está nos acompanhando, a expressão que ele usou, Oceano Azul e Oceano Vermelho, está relacionada à concorrência maior ou menor. Oceano Azul não tem concorrência. Oceano Vermelho tem concorrência. Relacionada aí aos tubarões. Está nadando com os tubarões, exatamente. Então, a escola internacional, que não é a bilíngue, é a internacional, ela tem um currículo internacional. O nosso currículo é nacional. Então, ela não tem concorrente. Então, para quem está querendo montar uma escola hoje, a dica que eu dou, e se puder, entra nessa área. Se eu pudesse hoje, não tivesse muito trabalho como eu tenho na minha escola, eu já estaria montando uma escola de nível internacional, uma escola internacional. Bilíngue, essa outra, né? Nós brigamos com outras escolas, por quê? Porque nós precisamos gerar resultados. Em primeiro lugar, vem a formação, o caráter da criança, os valores, a herança que nós transmitimos, mas caminhando com isso, os resultados. Senão o marketing não funciona, senão nós não temos alunos e período de matrícula. Perfeito. A escola bilíngue, então, é um sucesso hoje também, né? Sim, eu posso dizer que o Elite ele tem uma sistemática diferente de outras escolas. Vou começar a abrir o segredo aqui. Tá. Então, hoje eu tenho uma carga horária diferenciada de inglês. Enquanto as escolas têm 2 aulas, as turmas, algumas turmas eu tenho 3 aulas, em outras eu tenho 4 aulas. É o que nós chamamos de Speak Up. Além do material didático, o inglês do material didático, nós temos conversação. Então, os nossos alunos, eles fazem um tour pela escola, tudo em inglês. Eles fazem apresentações abertas aos pais daquela série. Então, a gente dá muito valor. Por quê? Porque a gente entende que o inglês, ele é fundamental. Fundamental. Interessante. Quantos anos tem o Colégio Elite? O Elite, ele é a caçula de Maceió. São 17 anos. 17 anos. Mas é uma caçula respeitada e com grandes resultados. Fruto de muito trabalho, conhecimento, dedicação, noites de sono. E nós podemos dizer até bênção de Deus também. Esse é o principal, porque existe uma história por trás disso. Muito bom. Adel, hoje, 17 anos depois, dá para começar uma escola dentro do apartamento? Está mais difícil? Tudo é possível, quando tem vontade e vontade de empreender. Porque eu costumo dizer que empreender não é fácil. Aquilo que eu falei no início, tem que ter coragem. Então, se você quer autonomia, liberdade financeira, empreenda. Siga em frente, dentro daquilo que você tem conhecimento, sem esquecer de colocar Deus à frente de todas as coisas. Muito bom.
Adelmo, quando você fala dessa possibilidade de alguém abrir, eu estou perguntando, porque às vezes quem está assistindo diz assim, eu sou um professor e eu queria fazer isso. Qual o caminho, assim, falando em poucas palavras, mas dando dicas, para um professor se transformar num empresário? O que ele precisa fazer? Ter Ele um vai lá para o projeto. Sebrae, ele faz o quê? Não, conhecimento. Conhecimento. Conhecimento da área. Escola é um tipo de negócio que agrega outras coisas, porque escola eu tenho sala de aula, escola eu tenho que tem um administrador predial, escola eu tenho um setor administrativo, escola eu tenho um setor financeiro. E isso é macro, não é micro. Então nós precisamos realmente de pessoas. Obviamente que aliado a tecnologias, porque você tem que ter o conhecimento. E não adianta chegar e tentar trazer toda a carga para você, porque é um tipo de negócio que precisam de pessoas habilitadas e de confianças que trabalhem ao seu lado. Então hoje, na cadeia, no heredograma da escola, eu tenho pessoas que trabalham diretamente comigo. Hoje eu não atendo mais ao público, essas pessoas elas atendem. Né? Então eu tenho uma gestora pedagógica, eu tenho um gerente financeiro, eu tenho um gerente predial, mas aliado a isso, eu estou ali na retaguarda junto com eles. Excelente. Olha, dizem que ser dono de escola, como você é alugar cadeiras para alunos. Naturalmente que não dá para alugar cadeiras para quem não quer a cadeira. Perfeito. Né? Então, não é uma coisa tão fácil. Precisa aprofundar em conhecimento, preparar essa estrutura para receber esses alunos, para haver interesse dos pais e alunos se matricularem na escola, né? Isso. No nosso caso, são 500 carteiras escolares. São 500 famílias diferentes. Então, o projeto político-pedagógico, para que essas cadeiras elas sejam ocupadas, ele tem que ser muito bem planejado, ele tem que ser traçado. Há um aperfeiçoamento todos os anos e a gente nunca se livrou disso aí. Muito bom. Adel, uma conversa boa, nós vamos chegando aqui ao final, né, o nosso tempo do nosso programa, mas excelente contribuição, agradecemos muito aqui a sua participação. Para quem quer montar uma escola, né? Estão aí as dicas de um professor que se tornou empresário, dono de uma escola de sucesso, lá em Maceió, Alagoas. E ao final de cada programa, Adelmo, nós fazemos uma leitura de um versículo da Bíblia, vamos fazê-lo agora, que está aqui em Romanos. Romanos, nós vamos ler aqui no capítulo 8, versículo 37, que nos diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Escola é um lugar de vencedores, né? Ou ao menos se tentando vencer as pessoas ali. Mas a palavra aqui está dizendo que quando o homem está no Senhor, ele é mais do que vencedor. Ele não é apenas vencedor, né? É verdade. As lutas, elas vão surgir, mas nós temos que ter o Senhor ao nosso lado. Porque todas as lutas, elas serão vencidas. Então, muito propício para o momento. Excelente. Mais uma vez, Adel, muito obrigado. E a você que está conosco, continue na nossa programação da TV Manaim. Deixamos aqui um abraço a todos e até o próximo Empreenda Mais.